Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Batman Detective Comics Volume 3. Antes de entrar na própria história, ou nas próprias histórias, são três que estão nesse encadernado, deixa eu só fazer uma breve contextualização. Nos Estados Unidos, o Batman tradicionalmente possui duas revistas mensais, Batman e Detective Comics. Bom, vez por outra aparece uma terceira ou uma quarta revista com periodicidade mensal, mas essas são as duas permanentes. Às vezes a periodicidade delas também é alterada, né? Mas enfim, né? Essas são as duas principais revistas do Batman. Detective Comics é a revista onde o Batman surgiu, lá na década de 30 em Detective Comics número 27, ou seja, a revista precede o Batman. Bom, Batman surge depois, mas já faz algum tempo que Batman é considerada a principal revista do personagem. E a Detective é uma revista secundária do Batman, às vezes focada na Bat-família. De todo modo, no Brasil, tradicionalmente, o Batman e Detective Comics saem numa só revista, saem numa revista mix, na Panini durante muito tempo. Foi assim até que chegou o Renascimento e as duas revistas foram separadas. Também no Brasil passamos a ter Batman e Detective Comics, em duas mensais, né? Pois bem, no Brasil a Detective Comics chegou ao fim, só que nos Estados Unidos continua saindo. Então o conteúdo da Detective Comics dos Estados Unidos passou a sair aqui em encadernados. Esse é o terceiro. O início desse lançamento em encadernados coincide com o início da fase do Peter Tomasi, desse roteirista à frente do título, né? E eu vou dizer uma coisa, eu acho essa fase uma excelente porta de entrada para novos leitores. Qualquer um dos três encadernados que saíram aqui agora são ótimos. A pessoa pode ler o 2 sem ler o primeiro, pode ler o 3 sem ler os dois anteriores, né? Bom, um cara que nunca pegou o Batman, por exemplo, nunca pegou o Batman para ler, ele pode pegar Detective Comics volume 1, volume 2 ou volume 3 e ler de boas, assim, Pensa o seguinte, isso não ocorre, por exemplo, com o Batman do Tom King, que o Tom King escreveu a série principal, né, a revista chamada Batman, e aqui no Brasil sai na mensal do personagem, né? Se o cara pega a mensal do Tom King pelo meio, ele vai ficar perdido, né? Mesmo, inclusive algumas pessoas que possam ter até certa familiaridade com quadrinhos de super-heróis. O Batman do Tom King, né, a pessoa pega lá, Batman número 26, a edição do casamento, vai ficar um pouco boiando no que levou até ali, porque é pensado como uma fase maior. Tem outros méritos, mas não é pensado para ser porta de entrada, né? Aqui não, como eu disse, qualquer encadernado funciona bem, né? O primeiro e o segundo, eles trazem cada um deles um arco fechado. Esse terceiro tem suas diferenças. Na verdade, aqui nós temos três histórias mais curtas. Vou mostrar rapidamente para vocês os desenhos, né, de cada uma delas. Temos um team-up, né, uma parceria do Batman com o Espectro, o Espírito da Vingança do universo DC. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco os desenhos. Temos também um confronto do Batman com o Coringa, tá aqui. É a segunda história. E temos o Batman numa ilha quase deserta, tendo que lidar com o pistoleiro. Tá aqui. Bom, todas as três histórias são histórias simples e bem desenhadas. Os desenhistas são o Kyle Holtz da primeira, eu gosto bastante do desenho do Kyle Holtz, esse aqui, ó. O Kyle Holtz na primeira, o Doug Mahnke na segunda, tá aqui, ó, Doug Mahnke, e o Christian Dutt da terceira. Deixa eu mostrar o Christian Dutt para vocês, né? Bom, então, as três histórias são bem desenhadas e as três funcionam como porta de entrada e funcionam uma independente da outra, né? Há pouca ênfase na cronologia, nos outros dois encadernados praticamente nenhuma. Aqui ainda há um elemento cronológico que é a situação do ano dos vilões. Na história do Coringa isso aparece, e também há uma trama que ela é uma trama secundária, que ela está ligada ao Senhor Frio, e que ela vai ser desenvolvida depois, mas, sei lá, as sementes já são plantadas aqui. Também está ligada ao ano dos vilões, assim. Dá para entender a história na boa, sem levar tanto isso em conta, como eu disse, é algo secundário, mas eu acho que a Panini comeu assim, deu bobeira, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque, não custava nada colocar um textinho dizendo o que é o ano dos vilões, né? Que no ano dos vilões o Lex Luthor está fazendo oferta para vilões do universo DC inteiro, aumentando os poderes deles, algo desse tipo, né? Cara, só dizendo isso já não teria
assim, problema algum, né? Não tá isso, né? Isso é um cuidado editorial que teria sido legal. Não só na Batman Detective Comics, mas em todas as revistas que o Ano dos Vilões acontece. Ele começa na revista da Liga, né? Então quem tá lendo a revista da Liga não precisa, mas tem, bom, quem lê Detective não necessariamente lê a revista da Liga, né? Enfim, né? De todo modo, vamos lá, né? Vamos continuar, né? As histórias que estão aqui, elas não pretendem assim deixar marcos no personagem, como por exemplo, né, o Conto com o Coringa. É uma história do Batman contra o Coringa num parque de diversões, assim, né? A melhor das histórias, na minha opinião, é a primeira. Nós vemos o Espectro procurando o Batman para o Batman investigar o desaparecimento do seu hospedeiro. Esse espírito da vingança, ele tem como hospedeiro um policial que foi sequestrado e o Espectro vai contar com a ajuda do Batman para encontrar essa... Bom, para ajudá-lo a encontrar o seu hospedeiro, né, como eu disse. A segunda história, nós temos o Coringa tornando todas as pessoas que estão no parque de diversão reféns. E fazendo isso com uma chantagem em relação ao Batman. Essa segunda história, o final dela é bem clichê, dá uma derrapada no roteiro. As histórias com mais derrapadas no roteiro, na minha humilde opinião, é a terceira. Assim, a terceira. Força na coincidência de algumas coisas, tem umas sequências meio exageradas, essa sequência do avião, do Bruce Wayne no avião caindo, por exemplo. E embora, tem que dizer uma coisa, né? Essa questão do avião caindo ser exagerada, dá para levar, dá para desconsiderar um pouco. Não é algo que atrapalha tanto, porque lembrar que é um super-heróis, né? Que é uma história de super-heróis e que, bom, dá para suspender a descrença, assim. Mas ainda assim, mesmo essas histórias com seus deslizes no roteiro, sei lá, elementos que são um pouco mais clichês, elas são legais. E lendo, no espírito em que foram escritas, elas entretêm mesmo o leitor mais habituado ao Batman, assim. Essas três histórias daqui são histórias que nos descansam das grandes sagas, elas se bastam a si mesmas. E eu acho legal nós temos revistas com propostas assim. Isso para vários personagens. Com Batman isso funciona muito bem. Na Marvel, acho que o Homem-Aranha pediria uma revista assim. Reparem, essas revistas, essas histórias mais curtas e independentes, elas não precisam ser histórias bobas. Elas podem ser histórias boas. Só que assim, são histórias menos pretensiosas, né? É a ameaça da semana. E aí pode ser bem trabalhado, né? Bom, enfim, né? Eu gostaria de ter mais revistas assim, né? Eu acho que no Aranha, por exemplo, acho que combina. Nesse encadernado nós temos os números 1006 a 1011 de Detective Comics. Isso mesmo, Detective Comics já passou do número 1000 lá nos Estados Unidos. Já mencionei os desenhistas para vocês, né? O Christian Dutti, o Kyle Holtz e o Doug Mahnke. O roteiro de todas as histórias é do Peter Tomasi. E eu quero assim fazer uma menção, vez por outra eu falo isso, mas o Peter Tomasi é um cara que eu admiro cada vez mais. Assim. Ele é um roteirista muito competente e ele tem cabeça de editor, trabalha como editor também. Então isso faz com que ele se adapte à proposta da revista que ele está escrevendo. Por exemplo, a proposta aqui é uma coisa mais autocontida. Ele vai se adaptar a essa proposta. Então, gera algumas situações, né? A voz dele, assim, acaba às vezes não sendo tão percebida, né? Não tão percebida. Fala assim, cara, isso aqui tá na cara que é do Peter Tomasi. Isso não acontece tanto, pelo menos comigo, né? Mas o resultado que ele entrega, ele costuma ser um resultado bom, costuma ser algo bem feito, né? É aquele tipo, pegando a metáfora do futebol, o jogador que joga pro time e não pra torcida, sabe? É dos roteiristas que eu acho que merecem mais valor e mais reconhecimento do que costumam ter. Uma coisa que eu tenho curiosidade é de ler alguma coisa autoral dele. Não sei se tem, a galera que acompanha, tem algum material do autoral do Peter Tomasi, né? Tenho muita vontade de ler, porque ele normalmente ele acaba fazendo isso, né? Essa coisa de servir a proposta do título. Inclusive, às vezes é sidekick de alguns roteiristas, né? Jeff Jones tinha lá o título do Lanterna, a Tropa dos Lanternas era do Peter Tomasi, com frequência, inclusive, melhor do que o Lanterna do Jeff Jones, acontecia. Sei lá, o Grant Morrison tinha o Batman, tinha lá o Peter Tomasi, às vezes, cuidando de uma revista secundária. Bom, no Superman não foi tão isso, né? O Superman, ele e o Dan Jurgens prepararam esse retorno do Superman mais icônico. Ele me parece ser um cara que se apropria muito da DC. Inclusive, eu nunca tive contato com nenhum trabalho dele na Marvel. Será que vou até dar uma pesquisada para ver se tem? Enfim, né? Quero
mais uma vez prestar aqui esse meu tributo, né? Dizer, cara, como é que eu gosto do Peter Tomasi, um cara que realmente eu acho que merece mais reconhecimento. É isso, minha gente, vou encerrando por aqui. Se eu ouvir um barulhinho de chuva ao fundo, que tá chovendo bastante aqui na minha cidade, mas gostou do vídeo, dá teu joinha, compartilha, mostra para outros, concorda comigo, discorda, bota nos comentários. Por último, né, mas não menos importante, lembra do link da Amazon. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, tem o link na descrição, tem o link no primeiro comentário. Entrando através desse link, você ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. O canal é parceiro da Amazon, a galera sabe disso, né? Vou deixar o link tanto geral da loja quanto o link para Batman Detective Comics. Acho que é vendido lá. Deixo aqui deixo também, caso alguém tenha interesse, né? Caso alguém curta essa proposta. Enfim, minha gente, eu vou parando por aqui. Obrigadão por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.